Eu acredito que é aquilo que me impulsiona cada vez mais a gravar vídeos, a trazer casos que são tão impactantes, tão chocantes como esse que eu vou trazer agora para vocês. Mas eu acredito que o grande impulso que eu tenho é que o mundo sempre viveu, sempre exerceu esse tipo de atrocidade e pode exercer isso por muito tempo ainda adiante. O que é que a gente pode fazer para diminuir isso? O que é que a gente pode fazer para evitar uma tragédia? O que é que a gente pode trazer? Que políticas podem ser adotadas? Que discursos devem ser adotados? Para onde deve caminhar a humanidade de maneira que impulsos dessa natureza possam ser freados a todo custo para que cada pessoa consiga exercer bem a sua chance de vida? Você é um espírito, está num corpo físico. O seu tempo na Terra é passageiro e dentro dessa passagem você consegue, usar bem deste tempo a maior parte do tempo. Usar bem desse tempo a ponto de não se arrepender depois da vida que você teve. Para que no ambiente espiritual você não tenha que implorar a própria espiritualidade que te permita retornar à Terra. O caso que eu trago hoje, eu creio que não há palavras em nosso rico vocabulário da língua portuguesa para poder adjetivar essa situação. Esse crime tão bárbaro que dói o coração, dói a alma. Vamos lá. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, permita-me. Eu me chamo Fernanda Rusver e você está convidada a me acompanhar até o final desse vídeo. Chega chegando, dá o seu joinha, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, aqui no YouTube, se você gosta das abordagens que eu faço, desses conteúdos de cunho espiritual e de vidas passadas, então, por gentileza, por favor, você está me ajudando a crescer tanto, deixa sua curtida para mim, inscreva-se no canal, me siga também nas redes sociais, comente sempre, colabore aqui para mais ainda esse crescimento acontecer, para o engajamento do canal. Gente, só uma observação já de cara. O mês de maio, e é o mês do meu aniversário, meu aniversário já passou, ok, mas sabe daquela... Quanta coisa está acontecendo concentrada nesse mês? Vocês perceberam? É a no Rio Grande do Sul, são diversos casos. Acho que começou, acho que o Joca foi, eu falo do Joca porque não me doeu muito, sabe, gente? Não sei se foi bem início de maio, acho que foi uma semana antes, final de abril, acho que foi a última segunda-feira de abril, mas enfim, ele já era um prelúdio. E das coisas que a gente tem passado aqui, a história da menina que por inveja jogou ácido no rosto, da menina que está em estado grave ainda, internada, né? Adriele, se eu não me engano, de 23 anos. Essas perseguições, aquela mulher stalker do médico, enfim, as ameaças. Gente, tá demais. E esse aqui, ó. Esse foi gritantemente o pior desses casos individuais que eu trago, né? Que não dá para comparar com casos coletivos como o que aconteceu no Rio Grande. Infelizmente, o tema de hoje é pesado. Vamos entender o que aconteceu. Simari Rayane da Silva, de 27 anos, foi presa nesta quarta-feira, 22 de maio, após confessar ter tirado, presta atenção, gente, a vida da própria filha. A mãe tirou a vida da própria filha, um bebê de 10 meses. 10 meses apenas. Só isso já é o suficiente para a gente achar o crime bárbaro, a atitude bárbara. Mas eu sempre me pergunto, o que é que motivou aquele espírito? Porque eu sei, e para mim isso me basta, eu só compartilho aqui, tudo bem se você não acredita, porque a gente sabe que existe, por exemplo, a depressão pós-parto. Eu vi vários comentários aí nos vídeos que eu assisti, o pessoal alegando isso, e de fato eu tenho uma amiga, tem um filho lindo hoje, maravilhoso, depressão pós-parto. Ela não conseguia encostar na criança, só amamentava e tirava. Ela não conseguia chegar perto do filho, quando ele era pequeno, sabe? Por um mês ela ficou distante. Mas como a índole dela, no caso dessa minha amiga, uma grande amiga inclusive, não é uma índole negativa, ela não fez nada de mal. Agora, tem pessoas que têm essa índole negativa ou são impulsionados por algum tipo de gatilho no espírito, algum tipo de desespero interno que faz com que alguma coisa aconteça, que ela cometa atitudes como essa. Então aqui nesse momento, olha só, essa menina de 27 anos tira a vida da própria filha de 10 meses de idade. Já é um ato covarde, agravado pelo fato de ser mãe, mas agravado ainda por ser um bebê. Mas não parou por aí. Ela acaba escondendo o corpo dessa bebê no próprio freezer de sua casa. Isso aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
A denúncia foi feita pela avó da bebê, que acionou a PM na noite de terça-feira, 21 de maio, para ir à casa da família. Ela disse aos policiais que a filha ameaçou atentar contra a própria vida e se recusava a dizer onde estava a neta. Já percebo aqui que a relação da filha com a mãe, com a avó no caso, aqui não, pelo menos até o momento, não sei se é avó paterna ou materna, né? Mas essa relação também não é amistosa. Tem um peso aqui nessa situação. A corporação não disse a data em que o crime aconteceu, mas afirmou que foi há cerca de 30 dias. Após a avó relatar o sumiço da bebê, os policiais recomendaram que ela procurasse o conselho tutelar e também ajuda psicológica, por causa dos problemas de relacionamento da família. Como sempre, eu estou lendo a pauta agora, eu vi a notícia, mas não tinha me inteirado desse detalhe. No entanto, na manhã desta quarta-feira, 22 de maio, a mãe da mulher foi até o 6º Batalhão da PM e disse à polícia que a filha confessou ter envenenado o bebê. A PM seguiu até a casa onde a mãe confessou que deu para o bebê um veneno conhecido como que tem a comercialização proibida no Brasil desde 2012. E depois, escondido o corpo no freezer. Tá dando pra aguentar esse aí? Que pra mim tá difícil. E olha que hoje eu atendi uma consulente que me narrou uma situação de abuso que ela sofreu quando ela tinha 3 anos de idade. Pelo próprio irmão. Pesado. Você não tá maluco? Força de expressão, mas ele sempre foi maluco. É por isso que eu faço vídeos, é por isso que eu trago perspectiva espírita, espiritualista, pra gente abrir a nossa mente, pra gente entender a raiz do problema, porque senão nunca vai parar. Se você consegue frear os seus instintos negativos, em quaisquer graus que seja, você tem uma vitória nessa vida. Se você consegue frear o teu lado negativo, você tem nessa vida uma vitória. A pessoa que cede aos impulsos negativos, ela é derrotada pela própria vida, pela sua própria primitividade, melhor me colocando aqui. Não terminou, tem mais. Pessoas próximas de Simari relataram que ela tirava o corpinho do congelador durante a noite e colocava para ninar. Simari manteve essa rotina por 30 dias. 30 dias, desde que envelheceu a filha, mentindo para as pessoas que o bebê estaria com a avó paterna para não levantar suspeitas sobre o sumiço. Ela também confessou que planejava atentar contra a própria vida e a do outro filho. Por nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que Simari teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eu vi as cenas dela chegando na delegacia e ela precisou ser escoltada porque, num primeiro momento, as pessoas ficam levantando a questão da depressão pós-parto, mas talvez não proceda tanto. Então eu vim ver as imagens. Aí, num primeiro momento, para você nunca se deixar enganar, você vê a foto da mãe, como esse aqui é print, não estou conseguindo abrir e ver claramente os olhos, com a cara de choro, com esse jeitinho dela, assim, nessa fotografia, de repente você tem até uma pena, né? Se você não sabe o que aconteceu, você pode olhar para ela e deduzir assim, apanhou de homem, talvez, apanhou do namorado, do marido, alguma coisa assim, né? Se você não sabe o que aconteceu, ela pode te vender isso. Esses espíritos são muito pesados, né? E é como eu digo, quando acontece esse tipo de coisa, parece que fica mais fácil de eu enxergar. E, gente, eu vou dizer uma coisa aí pra vocês, real. Esse espírito delas já sofreu bastante em outras vidas. É extremamente traumatizado, mas guarda consigo um ligeiro desejo de vingança. Ela tá à beira da loucura. E também, vamos comentar, que uma pessoa pra fazer isso tem alguns parafusos a menos na cachola, né? Não é incomum crime que acontece nas mães, né, na depressão pós-parto. Se é o caso, que só médicos para estarem informando melhor. Mas aqui, o ato dela, pelo que eu vi a respeito, é que ela descongelava. Pensa só. Então ela colocou o corpo no congelador. De repente, caiu em arrependimento. E no arrependimento, tipo, ela ia trabalhar, ela passava o dia dela fora, chegava em casa à noite, tirava o corpo do congelador e ninava. Depois colocava de volta para o congelador e fazia isso o tempo inteiro. Eu fico me perguntando nesse exato momento, e o espírito que vai no corpo dessa criança. Se esse espírito ficou, ai, dá até uma agonia, gente, ali junto com o corpo, ou se ele foi retirado. Como temos a imagem da criança, do bebê de 10 meses, eu consigo olhar um pouco mais e tentar enxergar alguma coisa. Quando nós falamos a linguagem espírita, isso não é um julgamento, isso é uma percepção mediúnica, isso são análises. Ninguém pode julgar ninguém, porque todos nós cometemos erros e já cometemos em outras vidas e etc. Então, quando eu falo, a gente olha para uma criança, ali eu vejo
tanto nos olhos, independente da criança, do adulto, independente da idade, você vê o espírito que está ali. Então, quando você olha nos olhos, você consegue identificar o espírito que habita atrás daquele corpo. E o espírito que veio para o corpo dessa menininha tem uma relação kármica extrema com a mãe. Isso explica o que a mãe fez? Não, o que explica o que a mãe fez foi, em dose maldade, em dose talvez depressão, em dose desespero, sim, porque independente do que ela justificou, no que ela vem a dizer, ela traz consigo um desespero de espírito que a partir do instante em que ela se percebe diante de alguém que lhe foi algoz no passado, ainda que de maneira completamente inconsciente, ela resolve se livrar. Mas ao mesmo tempo aquele algoz é uma criança de 10 meses. Então isso, contamos histórias, entendemos a história e a evolução do espírito através das encarnações. Esse espírito, por mais que traga em seus olhinhos o peso do passado, que é claro de ver, o peso do passado que ele traz, ainda é uma criança completamente indefesa, que merece a vida. E a mãe, não satisfeita no ato de ter feito o que fez para com a filha, ela cogita a ideia de acabar consigo e de acabar com o outro filho. Me doeu tanto, mas tanto. Porque assim, por mais que eu olhe aquela foto e eu sinto o peso daquela alma, isso não pode ser um veredicto. Cada um de nós tem um peso, ou vindo pela dor do arrependimento, ou a dor da mágoa que às vezes a gente traz do passado. A criança traz, mas é justamente a necessidade da vida precisa passar, como dizer assim, pela expiação. Então Deus não erra a mão, nós somos errantes, não o nosso pai. Se aquele espírito vem para aquela mãe é porque eles precisam acertar as coisas, mas ela fracassou. Neste ponto, que bom que foi presa, enfim, que vai ficar, ela coloca em risco a si e a outras pessoas, e de uma grande covardia. Mas ela também carrega essa mãe muito peso de outras vidas. E esses pesos, eles às vezes se acumulam de encarnação em encarnação se a gente não sobe o degrau da evolução. Para subir o degrau da evolução, isso não acontece só porque você reencarna muitas vezes, porque tem vida que é igual a outra. Isso só acontece quando vira a chave, quando você deseja mudança. Por isso que campanhas públicas, uma boa educação, a coisa da saúde mental, trazer esses assuntos à tona cada vez mais, isso ajuda, essas campanhas ajudam o fato de, como dizer assim, repetidamente a gente escutar coisas que possam educar o nosso espírito, porque a repetição ajuda o subconsciente. A repetição ajuda o subconsciente, até mesmo uma limpeza, porque assim, não é todo mundo que vai ter acesso a uma regressão de memória, pelo menos não nesse período que a gente vive, daqui uns 100 anos, eu penso que isso vai ser uma das coisas mais normais da Terra. Ou vai estar quase na normalidade, porque é talvez uma medicina de futuro, espiritualista, e que talvez a medicina convencional possa abraçar, tanto que existem hoje pessoas que abraçam, tem um centro de pesquisa nos Estados Unidos, dentro de uma universidade, que trabalha com as regressões de memória. Então assim, existem pequenos avanços nesse sentido, mas fora isso o que a gente precisa é de palavras, é de incentivo, é de educação. Então isso é o papel da sociedade num todo, das religiões, de educarem as pessoas para o bem, não para o medo, mas para o bem, para que a gente consiga evoluir de fato. As pessoas tentarem ter um pouquinho de harmonia. Eu fico me perguntando o que essa mãe passou. Será que ela se sentiu tão solitária? Porque parece que ela acabou comentando alguma coisa nesse sentido de que ninguém ajudaria ela a cuidar da criança. Ela entrou numa confusão nesse sentido, que não daria conta do recado. Mas, meu Deus, ela não tinha ninguém nem para conversar, ela não tinha uma amiga, ela não tinha alguém que ela pudesse confiar. Nós precisamos trabalhar e nos ajudar mutuamente para evitar o pior. Ninguém é responsável pelo outro. Se uma pessoa resolve cometer um crime contra si, um atentado contra si ou contra a outra pessoa, a sociedade, essa responsabilidade é dela. Que ela sabe que está errado, tem lei para isso, tem religião para isso, tem filosofia para isso. Quando uma pessoa decide, por exemplo, acabar consigo, mas de repente a pessoa resolve fazer alguma coisa, essa responsabilidade é dela, nunca é do outro. Se a gente pode fazer alguma coisa, sim, a gente faz alguma coisa para ajudar. Mas a gente tem que ter o direcionamento da própria vida, as rédeas, sabe, da sua vida em sua mão. E não ficar responsabilizando o outro. Ah, mas ninguém me deu atenção. Ah, ninguém vai me ajudar a cuidar do filho. Ninguém escutou o meu lamento e etc. Todo mundo sofre.
Isso aí, muitas vezes, é para chamar atenção, quando as pessoas falam demais, assim, jogando a culpa no outro, quero dizer. É covardia. Dentro da depressão, existe um espírito covarde também. Nós precisamos encontrar luz de verdade. Luz de verdade para melhorar na nossa vida. A falta de luz faz com que a gente tenha insegurança, medos, inveja, ciúmes e até mesmo ódio. Porque a gente não consegue ter equilíbrio emocional, muito menos espiritual, para lidar com a própria vida. Se alguma coisa acontece com você que te coloca em grande desespero, que você se sente ruim porque alguém brigou com você, humilhou você, ou porque você perdeu alguém, sente falta, aí você vai lá e diz assim, eu não aguento isso, eu vou acabar comigo. Eu falei isso diversas vezes na minha vida. Uma história de vidas passadas, o meu livro que você pode receber autografado na sua casa através do WhatsApp 47999871806 ou pela Amazon, a versão virtual dele, o link está aqui na descrição do vídeo. Aqui tem relatos desta natureza. A vontade de acabar com tudo porque eu me sentia só. E a verdade é que também havia ali a falta de força, a falta de coragem de encarar a própria vida. Dói admitir, dói porque isso é um fracasso da alma, mas era o meu momento de não ter fé. Vencido. Então, a gente pode ser diagnosticado como depressão, mas ali dentro, o espírito tem uma dose de covardia. Existe dor? Existe, mas quem é que não tem? Então, por causa da dor, do desespero, a gente vai sair por aí cometendo tudo quanto é tipo de crime consigo, com os outros? Não, a gente tem que encontrar luz de verdade. E lembrar que a gente é luz, porque todos nós somos filhos de Deus, independente daquilo que a gente faz. Só que essa nesse caso, está completamente distante. Não buscou por isso, provavelmente. Isso é uma questão de atitude. Busca quem quer. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. E digo para vocês, finalizando esse vídeo, que sinto que esse espírito do bebê, ao desencarnar, tomou a versão, como dizer assim, tomou o corpo de sua última encarnação e ficou acompanhando a mãe. Por todo esse tempo que ficou ali, 30 dias, 25 dias, eu não sei o tempo exato, acho que eles não sabem, mas aproximam, né? Eles pensam que é em torno de 30 dias. Não na versão de bebê, na versão anterior da última encarnação. Por quê? Isso acontece quando aquele espírito precisa passar por uma limpeza espiritual, uma espécie de choque. O choque acontece quando, em fase tenra infância, o desencarne vem, independente da maneira que vem. Ele dá um choque no espírito. Um choque, tipo assim, tô fazendo isso para fazer alusão à ideia do choque, que é tipo, opa, é para que aquela criatura veja que o caminho que ela tem vindo até então tá errado, ela tem que mudar. Esse espírito precisava de mudança. Mas ele também perdeu a oportunidade, no caso, porque a mãe, né, brecou, de conseguir fazer isso de maneira mais tranquila durante a sua vida. Então, quando o espírito percebe que a vida dele não continuou, poderia, porém não continuou, ele vai se perguntar, por que isso aconteceu? Aí os mentores todos vão trabalhar e ele provavelmente diminui um pouco aquela intensidade, aquele ímpeto primitivo que aquela alma tinha até então. Eu tenho vários relatos, várias histórias de estudos muito intensos que eu faço aqui, vou trazer sempre mais nesse sentido. As coisas também não acontecem por acaso. Por um lado, é o livre-arbítrio da mãe que brecou. Poderia ser diferente, sempre existe como ser diferente. Por outro lado, por que aconteceu com o espírito que desencarnou? Então a leitura que eu faço é essa, e a visão que eu tenho é, a partir do momento em que desencarnou, esse espírito voltou a ter a forma que tinha antes de ser um bebê, ou seja, ele está numa condição adulta e ficou acompanhando, porque ele não tinha como sair, até o momento em que foi em si descoberto. Eu sei que é pesado, para alguns pode ser difícil de entender, mas eu sou muito sincera no que eu trago aqui para vocês. Enfim, me encerro por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, alguma lição, algo com este vídeo, por mais pesado que seja. Eu tento deixar leve de alguma maneira. Minha gratidão a cada um de vocês, grata pelo joinha, grata por tudo, por cada companhia que vocês me cedem aqui no YouTube. Gratidão do fundo do meu coração. Para fazer terapia comigo, terapia de vidas passadas, entre em contato através do e-mail fernandahuse.terapeuta@gmail.com. E lembrando que você pode adquirir a minha coleção de velas através do site que vai aparecer aqui na tela, velas aromáticas, e que vão também enfeitar a sua casa, porque elas são super decorativas e é uma delícia. Próprias para você energizar o seu ambiente, a si e a entrar em contato com o seu mentor espiritual. Beijo enorme, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.